Dando sequência à instalação de portas, eu vou fazer a inserção da P3, P4 e P5 nesse vídeo, né? Então aqui tem o quadro geral das portas. Então a P3 tem 2,98 de passagem por 2,75 de altura. Lembrando que a porta acabada vai ter um valor maior do que esse, né? Tanto no comprimento quanto altura, porque medidas de vão de porta sempre é dado pela passagem, né? E não pela face externa do batente. Então vou começar pela P3, ela tem 2,98 por 2,75. Então vamos lá na planta do pavimento 1, já estou aqui, né, no térreo. Vou dar uma olhada aonde ela se encontra. Então eu tenho uma P3 aqui e outra P3 aqui. O importante nesse momento é a gente enxergar o modelinho, né? Então, para enxergar o modelo que a gente tem e conseguir identificar a medida exata, a gente pode alterar aqui embaixo o estilo visual, colocando estrutura de arame. Então, agora apareceu ali já o desenho em amarelo, né, que veio da importação. Posso colocar até uma cota. Então, para colocar uma cota, aqui em cima, ou se a gente digitar o DI, eu vou clicar na face desse batente, na face externa, e depois na face externa desse outro lado aqui. Muito bem, ó. Então deu 3,8, 3 metros e 8. Por dentro deve dar 2,98, olha lá. Então é passagem, né? Ok, então a nossa porta por fora tem esse valor, por dentro tem esse. Só que essa folha aqui, ou esse modelo da P3 tem 3 folhas. Eu acho que na biblioteca do Revit não tem com 3, então vou fazer com 2, né? Então vou fazer uma adaptação. Então vamos lá. Para a gente construir uma porta, é o mesmo procedimento. Vamos em arquitetura, porta. Aqui nós não temos o modelo de porta de correr, portanto eu vou pedir para editar tipo e eu vou carregar uma família de portas. Então clique em carregar. Pronto, apareceu a pastinha em português lá do Revit. Encontra a pastinha chamada portas. Vou escolher aqui a específico do Brasil. Dei 2 cliques. Eu vou escolher aqui porta externa. Vamos ver se tem. Então vamos ver se tem alguma aqui. Portas envidraçadas de correr. Vamos ver se tem alguma com 2. Ó, porta de correr dupla, envidraçada sem revestimento. Então essa aqui não tem guarnição, acho que a gente pode usar essa aqui, ó. Então muito bem, pede para abrir. Ela carregou, olha a medida que veio, 1,20 m por 2,18. Porém, a nossa porta é maior, né? Então eu vou fazer uma edição, mas para fazer edição, primeiro eu vou duplicar. Duplicando, eu vou dar o nome da minha porta. Então posso colocar qualquer nome, né? Se eu quiser, posso escrever P3 aqui, não tem problema algum, né? Então eu vou fazer isso, ó, colocar P3. E ela por fora, ela tem 3,08 metros. E a altura dela, como vai aumentar 5 centímetros, ela tem que ter 2,80, né? Então a P3 por fora vai ter essa medida. Na parte interna é a medida que está na tabelinha no quadro, né? Muito bem, dupliquei, dei um nome, dou um OK. E agora eu vou ajustar aqui as medidas na cota, né? Então largura bruta, tá com 1,20 m, vou colocar 3,08 metros. Se não for isso, se precisar algum ajuste, eu vou fazer depois. Altura bruta, então essa altura aqui é 2,80, né? Então uma porta bem alta. Ela já alterou aqui embaixo, vou dar um OK. Pronto, a porta já está pronta para fazer a inserção. Eu sempre gosto de colocar ela um pouco deslocada. Então, ó, posicionei, dei um clique. Ela ainda não ficou na posição, não tem problema. Não tem problema, eu vou usar o comando de alinhar, que é o AL, né? Primeiro, na face da referência, então nesse cantinho. Depois, na face do batente que será movido. Muito bem, ó, encaixou na posição, bateu certinho, né? Ó. Então, já encaixamos a porta P3 aqui. Embaixo também tem outra P3, então vou voltar lá em arquitetura, comando porta, só que agora eu já tenho aqui a P3, ó. Então ela já está pronta, né? Posso dar um clique aqui nela se não tiver. Mas olha, passei o mouse de novo, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou alinhar. Essa aqui eu até acabei alinhando errado, depois eu vou ajustar. Um alinhamento é pela face interna, né? Não pela face externa, não tem problema, ó. Coloquei na posição mais ou menos alinhado, vou usar o comando alinhar. Primeiro, face da parede de referência, depois face
do batente, ó. Agora sim, né? Essa aqui eu acabei invertendo essa situação. Então, vou clicar nela e vou mudar. Então, aqui, vou até apagar a cota para vocês compreenderem melhor, ó. Quando a gente clica no objeto e a gente não conseguiu colocar ele exatamente na posição, a gente pode mudar a posição dele, né? Ó. Então, aqui, ó, o ideal é a gente deixar dessa maneira, ó. Agora sim, está faceando pela parte interna. Se eu quiser mudar da esquerda para a direita, também posso, né? Poderia fazer esse ajuste mais fino, mas isso depende muito do modelo, né? Dessa porta. Eu vou deixar assim mesmo, ó. Já é suficiente. Então, P3, ok. A P4, vou dar uma olhada lá na tabela, mas a P4 ela é um pouquinho maior, se eu não me engano, ó. Não, ela é menor, 2,72 por 2,75. Então, ela vai ser um pouquinho maior no comprimento e na altura, mesmo procedimento, né? Vamos também colocar a P4 como duas folhas, né? Então, vou lá, arquitetura, editar tipo. Como eu já tenho essa aqui carregada, né? Eu vou duplicar essa P3, ó. Então, vou duplicar a P3, vou chamar ela agora de P4. A altura está correta, é 2,80, só que o comprimento ela vai ser 2,82, porque ela tem 10 centímetros a mais, né? Então, 2,82 por 2,80, ok. Vou ajustar aqui a largura bruta, então, 2,82. Opa, tem que colocar ponto, né? Coloquei vírgula, então fica errado. 2,82, altura bruta, 2,80, então tá correto, né? Vamos dar um ok. Pronto, ela já veio para cá. Eu vou clicar na porta. Olha lá, ela já apareceu aqui. Ah, mas eu acabei esquecendo de clicar no comando porta. Então ela acabou mudando, ó. Veja que ela acabou mudando essa P3 aqui. Não tem problema, depois a gente volta ao normal, né? Acabei cometendo um erro aqui, ó. Mas eu vou clicar agora, né? Eu deveria ter clicado antes na porta. Então cliquei na porta. Vou escolher a P4, porque ela já está pronta aqui, e vou construir ela. Ó. Então, sempre desalinhado, depois uso o comando alinhar, face da parede de referência, depois face do objeto, pronto. Ó. Consegui colocar na posição. Essa aqui que eu acabei alterando, que ficou errada, não tem problema. Seleciona, volta em propriedades e pede para alterar. Ó. Coloca P3. Aí, tá perfeito, né? Então, P3, P4, ok, né? Vamos para P5, ó. A P5 é a maior delas, essa aí já tem 4 folhas, então a gente vai ter que ajustar. Então a P5 tem 2,26 e a altura 2,75, né? Então o comprimento vai ser 2,36 acabada e 2,80 de altura. Então vamos lá, ó, vamos chegar perto aqui da P5, pronto. Vou até a arquitetura, vou chamar o comando de porta e vou pedir para editar tipo. Nesse caso, a P5, nós temos uma porta de correr com 4 folhas. Então, vou precisar carregar, né? Então, não dá para duplicar essas aqui. Então, pede para carregar. Acha a porta de correr com 4 folhas. Olha, acho que essa aqui. Não, acho que essa do lado. Ó. Porta envidraçada de correr quádrupla sem revestimento. Então, ela vai ficar bem parecida com a outra que a gente já colocou. Então, achei ela aqui. Peço para abrir. Ela já carregou com 2,32 e 2,18, mas não é essa a medida que eu quero, portanto eu vou duplicar e aí eu vou dar um nome, né? Então vou colocar aqui como ponto P5 e a medida. Então 2,36, ou melhor, 6,36, né? Por 2,80. Muito bem. E já vou fazer a edição. Largura bruta, então 6,36 total. E a altura bruta, 2,80. Muito bem. Vamos dar um OK. E ela já apareceu aqui para a gente colocar. Então, vou facear por dentro. Vou colocá-la primeiro deslocada, então ó, fora da posição. Depois chamo o comando de alinhar. Primeiro, referência da face da parede. Depois, clico na face do objeto. Perfeito, ó, já encaixou. Então, pavimento térreo, né, de porta, concluído. Então, a gente fez todas as portas, né? Ó. Vamos dar uma olhadinha em 3D para ver como é que ficou. Então, ó, tem a portazinha de entrada. Vou ajustar o centro aqui. Olha a porta lá do fundo.
Então já está na posição. Havendo a necessidade, a gente pode fazer algum ajuste, mas acho que bateu, né? Acho que deu certo aqui. Perfeito, né? As internas também já dá pra gente ver, ó. Ficou bem legal, né? E se precisar fazer algum detalhe, algum rebaixo ou alguma soleira, a gente pode trabalhar com deslocamento, né? Veja que quando a gente clica numa porta, ela tem a altura do peitoril. Obviamente, essa informação de altura do peitoril se diz respeito a janelas, né? Janelas que tem peitoril. Mas por causa do funcionamento do Revit, por ele trabalhar com deslocamento de base ou de topo, foi colocado aqui, foi adotado, né, a altura de peitoril para a porta também. Então aqui está como 0. Se eu precisar subir um pouquinho ou descer, posso colocar valor positivo ou negativo, tá certo? Então tá aí pavimento térreo concluído, né, com relação